O silêncio na sala do tribunal era quase insuportável, quebrado apenas pelo som dos passos firmes de Mirella ao entrar. Ela mantinha o queixo erguido, mas seus olhos denunciavam o peso dos últimos meses. Ao lado dela, o advogado Deore. César folheava os papéis calmamente, preparando-se para o que estava por vir. Os olhares curiosos dos presentes a acompanhavam enquanto ela ocupava seu lugar, todos esperando pelo espetáculo que prometia ser aquele divórcio. Mirella sabia que ali não era apenas o fim de um casamento, mas o início de algo muito maior. Isaac já estava sentado, a postura rígida e o olhar frio. Ele fazia questão de demonstrar indiferença, ignorando deliberadamente a presença de Mirella. Entre eles, a mesa representava não só a divisão física, mas também anos de mágoas acumuladas. O juiz ajustava seus óculos, pronto para dar início à audiência. No banco ao fundo, familiares e conhecidos cochichavam, tentando adivinhar como aquela história terminaria. O clima era de julgamento, e não apenas no sentido jurídico. Mirella respirou fundo, sentindo o coração acelerar. A sensação era de estar prestes a enfrentar um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia custar caro. Doer. César se inclinou discretamente e sussurrou palavras de encorajamento, mas ela mal conseguiu ouvir. Tamanha era a tensão. Aquela audiência não era só sobre papéis ou bens, era sobre reputação, dignidade e futuro. O peso do sobrenome que Isaac estava prestes a negar parecia maior do que nunca. Naquele instante, Mirella se lembrou de quando tudo começou. Os olhares apaixonados, as promessas feitas em voz baixa e os sonhos compartilhados. Como tudo havia mudado tanto em tão pouco tempo. Agora, diante de estranhos e conhecidos, ela sentia como se estivesse exposta, cada fraqueza prestes a ser revelada. O que antes era amor, agora era um campo de batalha onde cada palavra seria uma arma. O juiz pigarreou, chamando todos à atenção. A audiência oficialmente começaria, e todos sabiam que não seria algo comum. O que estava em jogo não era apenas a separação de um casal, mas um embate de egos, orgulho e verdades ocultas. Mirella fechou os olhos por um segundo, reunindo forças para enfrentar o que viria. Naquele momento, o fim parecia inevitável, mas mal sabia ela que a verdadeira história ainda nem havia começado. O juiz iniciou a sessão, lendo em voz alta os nomes das partes envolvidas, tornando oficial o fim daquele casamento diante de todos. Mirella sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir seu nome ecoar na sala, mas manteve-se firme. Isaac, ao contrário, parecia mais seguro a cada palavra proferida pelo magistrado. Ele lançava olhares desafiadores para o público, como se buscasse aprovação ou aplausos, alimentando-se do constrangimento de Mirella. O clima era quase teatral, e cada movimento era analisado com olhos atentos. Os advogados apresentaram suas versões, mas Isaac parecia determinado a transformar o divórcio em um espetáculo particular. Ele não se limitou às formalidades, deixando escapar frases venenosas disfarçadas de argumentos. Com cada ataque, tentava diminuir Mirella, fazendo questão de reforçar que ela não era digna de carregar seu sobrenome. A cada frase cortante, o murmúrio na plateia aumentava, e Mirella sentia a pressão crescer. Isaac, de repente, levantou-se e pediu a palavra ao juiz, o que surpreendeu até mesmo seu próprio advogado. Com um sorriso arrogante, declarou em alto e bom som: "Você não é digna do meu sobrenome." A frase pairou no ar como uma sentença, arrancando suspiros e olhares de espanto dos presentes. Mirella fechou as mãos, tentando conter a tremedeira, enquanto sentia o olhar de todos sobre si. Aquela era a humilhação pública que Isaac tanto desejava. O juiz, por alguns segundos, permaneceu em silêncio, avaliando a situação e observando a reação da mulher à sua frente. Mirella manteve a postura, decidida a não ceder à provocação. "Deorter." César a fitou com olhos solidários, sinalizando que ainda havia cartas na manga. O tribunal, antes solene, agora parecia um palco onde Isaac era o protagonista e Mirella, a personagem destinada à derrota. Enquanto Isaac se sentava, satisfeito com sua performance, o clima na sala mudava sutilmente.
As pessoas cochichavam, divididas entre indignação e curiosidade, esperando por uma resposta à altura. Mirella sabia que não podia fraquejar, pois ali não era apenas seu orgulho em jogo, mas toda a sua história. E embora Isaac acreditasse ter vencido, aquela batalha estava longe de terminar. O tribunal parecia respirar junto a cada movimento de Mirella, absorvendo sua dor e vergonha em silêncio cúmplice. Todos os olhos estavam fixos nela, como se esperassem uma reação explosiva, mas o que viram foi uma mulher lutando para não deixar transparecer qualquer sinal de fraqueza. Os sussurros se espalharam como fogo entre os bancos, com gente comentando a frase de Isaac e apostando que ela não suportaria a humilhação. O clima era de julgamento coletivo, onde cada olhar parecia uma sentença silenciosa, pesada e cruel. Entre as pessoas presentes, havia antigos amigos do casal, parentes distantes e até curiosos que mal conheciam Mirella, mas todos queriam presenciar a queda de quem um dia ostentou o sobrenome de Isaac com orgulho. Ninguém parecia disposto a defendê-la ou sequer demonstrar compaixão. O som abafado das conversas era interrompido apenas pelos suspiros de indignação e risos discretos daqueles que tomaram partido do marido. Ela sentia o peso de ser julgada não apenas pela justiça, mas por toda uma plateia sedenta por drama. Mirella, mesmo sob pressão, olhou para a frente e se recusou a abaixar a cabeça, apesar de todo o constrangimento. O banco onde estava parecia cada vez mais apertado, como se o espaço ao seu redor fosse encolhendo a cada minuto. Os flashes dos celulares, disfarçados de olhares curiosos, registravam cada detalhe para alimentar fofocas futuras. Por trás do sorriso frio de Isaac, ela percebia o prazer dele em vê-la tão exposta, mas também detectava, nos olhos do juiz, uma pontinha de surpresa com a postura dela. De ordem. César, atento a tudo, observava as reações e anotava mentalmente cada detalhe importante. Sabia que a vitória de Isaac naquele momento era apenas aparente e que a história ainda teria muitas páginas antes de chegar ao fim. Enquanto isso, Mirella sentia o tempo arrastar-se, cada segundo mais longo do que o anterior. Mas, mesmo cercada por olhares maldosos e palavras afiadas, ela permanecia sentada, sem derramar uma lágrima sequer, mantendo a esperança de que aquele julgamento não seria sua sentença final. O silêncio no tribunal fez Mirella mergulhar rapidamente nas lembranças do passado, revivendo o início de seu relacionamento com Isaac. Ela se recordava de como tudo começou de forma tão intensa, repleta de sonhos, viagens e planos grandiosos. Naquela época, os dois pareciam invencíveis, unidos contra o mundo e determinados a construir uma família admirada por todos. Os amigos invejavam o casal e familiares os tinham como exemplo, jamais imaginando que um dia tudo se desfaria em público. No entanto, os primeiros sinais de desgaste surgiram ainda cedo, quase imperceptíveis, mas fatais para quem acreditava em amor eterno. Isaac tornou-se cada vez mais distante, frio e obcecado pela própria imagem, enquanto Mirella se esforçava para manter o casamento vivo. Os dias felizes foram dando lugar a discussões silenciosas, olhares vazios e promessas quebradas. A convivência tornou-se um fardo pesado, mas Mirella resistiu o quanto pôde, tentando salvar o que já estava irremediavelmente perdido. Apesar do desgaste, Mirella jamais imaginou que seria exposta daquela forma, com sua dignidade colocada em xeque perante todos. As lembranças boas tornaram-se uma espécie de refúgio, ainda que doloroso, pois eram tudo o que restava de uma relação construída com tanto esforço. Ela percebeu, ali sentada, que Isaac já não era mais o homem com quem se casou, mas alguém disposto a destruir tudo em troca de um momento de triunfo. O passado, antes motivo de orgulho, agora era apenas um eco distante em sua memória. Werther. César, percebendo o olhar distante de Mirella, tocou levemente em seu ombro para trazê-la de volta à realidade. Ela se recompôs, determinada a não deixar que as lembranças a enfraquecessem. Sabia que, mesmo com tantas cicatrizes, havia algo em sua história que Isaac desconhecia completamente.
O passado poderia ter sido destruído ali, mas havia segredos e forças em Mirella que ainda estavam para ser revelados, e o tribunal logo descobriria que aquela mulher tinha muito mais a mostrar do que qualquer um esperava. A tensão só aumentou quando Dr. César finalmente se levantou. Sua presença imediatamente impondo respeito. Ele caminhou com passos firmes até a frente do tribunal, ajeitou os óculos e dirigiu um olhar direto ao juiz, pronto para dar início à defesa Mirella. O movimento despertou a curiosidade de todos, e até mesmo Isaac se ajeitou na cadeira, intrigado com o que o advogado poderia trazer à tona. A expectativa tomou conta da sala, pois todos sabiam que Dr. César não era conhecido por perder batalhas, ainda mais em situações delicadas como aquela. Antes de falar, Dr. César fez questão de encarar Isaac, deixando claro que ali não haveria espaço para intimidações. Ele começou questionando detalhes do processo, demonstrando domínio absoluto dos fatos e da legislação, surpreendendo até quem achava que já tinha visto de tudo naquele tribunal. Enquanto falava, seu tom de voz transmitia segurança, desarmando parte da arrogância de Isaac, que parecia, pela primeira vez, menos confiante em sua vitória antecipada. Mirella, ao ouvir a fala precisa de seu advogado, sentiu-se fortalecida, como se finalmente não estivesse mais sozinha. Os murmúrios entre o público diminuíram, pois a eloquência de Dr. César era magnética. Ele fez questão de destacar que, por trás daquela mulher fragilizada pela situação, havia uma história de força e superação desconhecida por todos. Sua estratégia era clara, não apenas rebater as acusações, mas reconstruir a imagem de Mirella perante todos, mostrando que sua dignidade estava muito além de qualquer sobrenome. Isaac, acostumado a ser o centro das atenções, começava a perceber que perdera o controle da narrativa. A atuação do advogado trouxe uma nova energia para Mirella, que endireitou os ombros e olhou para frente com mais firmeza. O tribunal, antes palco de humilhação, agora parecia disposto a ouvir o outro lado da história. Dr. César não deixaria que aquele dia terminasse como Isaac planejava, e todos ali presentes podiam sentir que algo grande estava prestes a acontecer. Assim, as atenções se voltaram para Mirella, e um clima de suspense tomou conta do ambiente. Mesmo diante da mudança de clima, Isaac insistiu em manter o semblante vitorioso, acreditando que nada poderia abalar sua imagem. Ele cruzou os braços e lançou olhares de desprezo para Mirella, como se estivesse acima de qualquer suspeita ou derrota. Sua postura arrogante servia tanto para alimentar o próprio ego, quanto para tentar convencer os outros de que tinha razão. O orgulho era sua armadura, mas por dentro, uma sutil inquietação começava a surgir diante da performance de Dr. César. Isaac cochichou algo para seu próprio advogado, tentando demonstrar segurança, mas a voz saiu mais baixa do que o habitual, denunciando um leve desconforto. Observando Mirella, percebeu que ela não se abalava mais com suas provocações, o que só aumentou sua irritação. Para ele, perder o controle da situação era inadmissível, pois sua reputação dependia daquela vitória pública. A necessidade de reconhecimento era tão grande que ele ignorava qualquer sinal de vulnerabilidade, mesmo que começasse a se sentir cercado. Enquanto o juiz prestava atenção aos argumentos de Dr. César, Isaac percebeu que já não tinha tanto apoio entre os presentes quanto antes. Os olhares que antes buscavam sua aprovação, agora se dividiam entre curiosidade e dúvida. O poder da palavra do advogado era evidente, e a segurança de Mirella se tornava cada vez mais perceptível. O jogo de forças mudava sutilmente, e o que parecia uma vitória fácil agora se mostrava mais complexo. Ainda assim, Isaac não pretendia recuar. Ele acreditava que bastava um único movimento para recuperar o domínio da situação e deixar Mirella sem saída. Seu orgulho o impedia de aceitar qualquer possibilidade de derrota, por menor que fosse. O tribunal, ante cenário de humilhação para Mirella, começava a se transformar em uma arena de disputa, onde cada gesto e palavra podiam redefinir o destino dos dois. Durante um breve intervalo, Dr.
César aproveitou para conversar em particular com Mirella no corredor do tribunal. O advogado se mostrou atento, questionando se ela estava preparada para o que viria, pois a estratégia seguinte envolvia expor detalhes que nem mesmo Isaac poderia imaginar. Mirella assentiu com confiança renovada, certa de que aquele era o momento de virar o jogo. Ela sabia que guardar segredos não a protegeria mais. E Deorre. César precisava de sua permissão para ir além na defesa. Enquanto caminhavam de volta para a sala, Mirella olhou ao redor, percebendo que olhares curiosos continuavam a acompanhá-la. O rumor de que algo importante seria revelado se espalhou rapidamente, aumentando a tensão entre todos. Deorre. César sussurrou que, ao retornar, o tribunal conheceria outra faceta da história, e que, acima de tudo, Mirella deveria se manter forte. Ela respirou fundo, lembrando-se dos anos em que suportou humilhações em silêncio, e decidiu que não permitiria mais que sua história fosse escrita por outros. No corredor, Mirella sentiu um misto de ansiedade e alívio. Embora temesse a exposição, sabia que era preciso enfrentar Isaac de igual para igual. Deorre. César ajustou a gravata, pronto para defender sua cliente com a determinação de quem não aceitava derrotas. Aquele intervalo fora breve, mas o suficiente para restaurar as forças de Mirella, que retornou à sala com um novo olhar, pronta para enfrentar o próximo capítulo de sua vida. O retorno ao tribunal foi marcado por um silêncio respeitoso, como se todos já soubessem que algo diferente estava prestes a acontecer. Mirella sentou-se com mais firmeza, e até mesmo Isaac pareceu perceber que aquela mulher não era mais a mesma. Deorre. César então anunciou ao juiz que tinha informações cruciais a apresentar, e uma nova tensão tomou conta do ambiente, elevando a expectativa de todos sobre o que estava por vir. Com a autorização do juiz, Deorre, César começou a discorrer sobre o verdadeiro motivo da separação, abandonando as versões superficiais que Isaac espalhou. Ele expôs com clareza que Mirella suportou anos de desprezo, manipulação e isolamento, revelando o lado sombrio da convivência que poucos conheciam. Cada palavra do advogado atingia o orgulho de Isaac, que se remexia na cadeira tentando disfarçar o desconforto diante das revelações. A narrativa era firme, mostrando que Mirella foi vítima de estratégias sutis de destruição emocional. A plateia, que antes se divertia com o espetáculo, agora ouvia em silêncio, absorvendo a gravidade dos fatos. O advogado deixou claro que Isaac, por trás da imagem impecável, era responsável por uma sucessão de gestos cruéis, diminuindo Mirella a cada dia. O juiz ouvia atentamente, registrando detalhes inéditos que mudavam completamente a perspectiva do caso. A história, até então contada apenas por Isaac, agora ganhava uma versão muito mais humana e impactante. Isaac tentou interromper a fala de Dr. César, mas foi advertido pelo juiz, que exigiu respeito ao depoimento da defesa. O silêncio constrangedor, que se seguiu, apenas ampliou a sensação de que o cenário havia mudado de lado. Mirella, pela primeira vez, percebeu olhares de empatia vindo do público, que começava a compreender o verdadeiro peso que ela carregou durante tantos anos de casamento. O tribunal, antes aliado de Isaac, agora se mostrava dividido diante da verdade exposta. Com a exposição dos fatos, Mirella sentiu uma leveza muito desconhecida. Ela finalmente via sua história sendo contada sem distorções, permitindo-se acreditar que aquele poderia ser o começo de um novo ciclo. O tribunal absorvia cada detalhe, e a certeza de que a verdade havia começado a ser revelada dava a Mirella forças para encarar qualquer consequência. A audiência seguia, agora com o destino de todos os envolvidos em aberto, à espera do próximo capítulo dessa disputa. Assim que as palavras de Dr. César ecoaram pela sala, a família de Isaac não conseguiu disfarçar o desconforto. A mãe dele, Dona Eunice, olhou para baixo, constrangida com as revelações, enquanto o irmão mais novo, Leandro, desviava o olhar, claramente surpreso. O silêncio entre os familiares era sinal de que as certezas, antes tão sólidas, começavam a ruir.
Ninguém ali esperava que Mirella tivesse tamanha coragem de expor o que aconteceu entre quatro paredes durante tantos anos. Já a família de Mirella, composta pela irmã Lívia e pelo tio Anselmo, trocou olhares emocionados ao ouvir a verdade sendo finalmente revelada. Eles sempre desconfiaram das atitudes de Isaac, mas nunca tiveram voz para intervir diretamente. Agora, presenciavam Mirella resgatando sua dignidade diante de todos, algo que os enchia de orgulho. A sala estava dividida entre o desconcerto de uns e a esperança renovada de outros, mudando completamente o clima. O advogado de Isaac, percebendo a mudança no ambiente, tentou retomar o controle da situação, sugerindo que tudo não passava de exageros emocionais. No entanto, suas palavras soaram vazias e não encontraram eco entre o público, que já se sensibilizava com o relato de Mirella. De Order. César, atento a cada movimento, fez questão de reforçar que todos os fatos apresentados eram documentados, silenciando qualquer tentativa de minimizar o sofrimento de sua cliente. A credibilidade da defesa aumentava a cada instante. A tensão entre as famílias era visível, com membros trocando olhares desconfiados e evitando conversas diretas. Mirella, porém, sentiu um conforto ao perceber que não estava mais isolada, pois agora até desconhecidos pareciam compreender sua luta. A audiência avançava, e cada novo detalhe revelado aumentava o peso das consequências para Isaac. O tribunal já não era palco de humilhação, mas um ambiente onde a verdade ganhava força e espaço. Com o clima completamente transformado, Dr. César pediu autorização ao juiz para apresentar documentos que comprovavam detalhes inéditos da vida de Mirella. O juiz, interessado nas provas, consentiu rapidamente, ansioso para entender toda a extensão daquela história. O advogado retirou de sua pasta uma série de pastas organizadas, contendo evidências e testemunhos que mudariam o rumo do julgamento. Mirella, embora apreensiva, sentiu que ali estava a chave para mostrar sua verdadeira identidade. Ao apresentar os documentos, Dr. César revelou que Mirella tinha uma origem muito mais complexa e poderosa do que todos imaginavam. Ele expôs dados de sua formação acadêmica, seu trabalho voluntário em causas sociais e uma herança familiar desconhecida por Isaac, mostrando que ela nunca precisou do sobrenome do marido para ser respeitada. Cada detalhe era minuciosamente explicado, surpreendendo não só a plateia, mas também o próprio juiz, que ouvia tudo com atenção redobrada. Isaac, ao perceber o rumo da revelação, ficou visivelmente desconcertado, incapaz de reagir. Seus antigos apoiadores passaram a questionar sua versão, e a arrogância inicial deu lugar a uma inquietação crescente. O que começou como uma tentativa de anular Mirella em público, agora se voltava contra ele, deixando clara sua incapacidade de conhecer a mulher com quem conviveu por anos. O tribunal, antes espectador, agora presenciava o desmoronar da imagem de Isaac diante das provas apresentadas. O impacto das revelações foi imediato, causando um burburinho entre os presentes e uma mudança radical nas expectativas sobre o desfecho. Mirella, fortalecida por sua história real, sentiu o peso da humilhação se transformar em alívio. O jogo havia virado, e todos compreendiam que a narrativa não era mais favorável a Isaac. Agora ele era apenas um dos muitos a assistir ao verdadeiro poder de Mirella sendo reconhecido diante de todos. A revelação das provas causou um impacto tão grande que o tribunal mergulhou em um silêncio absoluto. Ninguém ousava interromper o clima denso que tomou conta da sala, como se todos estivessem assimilando a nova realidade que se impunha. Mirella, sentada com postura firme, observava cada reação com atenção, ciente de que aquele momento era decisivo. O silêncio falava mais alto que qualquer palavra, e ali, a verdadeira força dela começava a se mostrar. Isaac, pela primeira vez, não conseguiu encontrar uma resposta rápida ou um gesto de defesa. O orgulho que até então o sustentava parecia desmoronar lentamente, diante da avalanche de fatos e provas apresentadas. Ele fitava Mirella com uma mistura de raiva e incredulidade,
incapaz de aceitar que seu plano de humilhação pública havia se revertido contra ele. Aquela era a cena que ninguém esperava. O tribunal testemunhando sua derrota silenciosa. O juiz, com semblante sério, pediu que as partes se preparassem para os próximos passos, ressaltando a importância da audiência para a justiça do caso. A atmosfera ainda carregava a tensão da revelação, e as palavras do magistrado foram recebidas com respeito e uma leve apreensão. Mirella sentiu que aquele era o momento de sua vida em que tudo começava a mudar de verdade, e que sua coragem seria a chave para a virada definitiva. Os presentes, antes inclinados a apoiar Isaac, agora demonstravam respeito crescente por Mirella. Alguns trocavam olhares cúmplices, outros murmuravam sobre a força daquela mulher que, mesmo humilhada, resistiu e mostrou sua verdadeira face. O silêncio absoluto, portanto, não era apenas pela surpresa, mas pela admiração silenciosa que começava a nascer. E naquele instante, a balança do julgamento pendia para um lado inesperado. Com o tribunal ainda absorto na revelação, Deorrer. César aproveitou para narrar o passado escondido de Mirella, desvendando uma história que poucos conheciam. Ele contou sobre sua origem humilde, mas cheia de determinação, onde ela lutou contra preconceitos e dificuldades para construir sua própria identidade. Essa narrativa ganhou força ao mostrar que Mirella nunca precisou de Isaac para alcançar conquistas, mas buscava ao lado dele um companheirismo que nunca recebeu. O advogado descreveu ainda a luta silenciosa que Mirella travou para manter a família unida, enfrentando traições e manipulações que jamais vieram à tona até aquele momento. Revelou detalhes da sua independência financeira e do trabalho árduo que manteve em segredo para não alimentar disputas. Cada palavra trazia um novo brilho à imagem dela, que passava de vítima para protagonista de sua própria história, desafiando todos os julgamentos prévios. Isaac ouvia em silêncio, cada vez mais isolado em sua arrogância desfeita, enquanto o tribunal absorvia as nuances daquela vida desconhecida. Werther. César pontuava que Mirella, apesar da dor, nunca desistiu de si mesma, e que essa força deveria ser respeitada, não diminuída. A narrativa se tornava uma espécie de manifesto, onde a mulher humilhada ganhava voz para mostrar que era mais do que um sobrenome, e que sua verdadeira identidade jamais poderia ser apagada. Enquanto as palavras ecoavam, Mirella sentiu uma mistura de alívio e orgulho, sabendo que finalmente a verdade estava sendo contada da forma correta. O tribunal, que antes a via com preconceito, começava a reconhecer sua força, não como mera esposa separada, mas como alguém que tinha uma vida inteira para mostrar. E assim o passado escondido servia para reconstruir não só sua imagem, mas também sua própria esperança para o futuro. À medida que as revelações se acumulavam, a verdadeira dimensão do poder de Mirella começava a surgir de forma clara. Werther. César destacou que ela não era apenas uma mulher machucada, mas alguém que, apesar das adversidades, construiu uma carreira sólida e influente. Suas ações silenciosas, longe dos holofotes, impactavam pessoas e negócios de maneira decisiva, algo que Isaac jamais reconheceu durante o casamento. A força dela ia muito além do que o tribunal imaginava. Mirella havia construído uma rede de contatos respeitados e possuía investimentos importantes, fruto de sua inteligência e dedicação, que agora começavam a vir à tona. Deorrer. César enfatizou que sua influência se estendia a diversas áreas e que a separação não diminuía em nada o valor e o respeito que ela conquistara por mérito próprio. Era a hora de mostrar que a mulher que Isaac desprezava tinha o poder de transformar sua própria história e reescrever as regras do jogo. Isaac tentava esconder o desconforto, mas suas tentativas eram em vão diante da clareza das informações apresentadas. O orgulho ferido fazia com que ele se retraísse cada vez mais, percebendo que sua estratégia de humilhar Mirella fracassava diante da força real que ela demonstrava. O tribunal começava a enxergar, não uma vítima, mas uma mulher poderosa, cuja identidade jamais poderia ser reduzida a um sobrenome. Mirella, por sua vez, sentiu uma mistura de satisfação e alívio,
pois aquela era a confirmação de sua luta constante por reconhecimento. Ela havia resistido às humilhações, e agora mostrava ao mundo que seu valor não dependia de ninguém, muito menos do homem que a menosprezou. O poder de Mirella, silencioso e contundente, se tornava o elemento-chave para virar o jogo naquela audiência e na vida que se seguia após o divórcio. O orgulho imenso de Isaac começou a rachar à medida que as informações eram expostas sem dó. Ele tentava manter a fachada de controle, mas seus olhos denunciavam o desespero silencioso que crescia dentro dele. Ver Mirella tão confiante e respeitada diante de todos era algo que jamais esperava. A arrogância inicial deu lugar a uma inquietação palpável, e ele se viu cercado por evidências que desmontavam cada argumento que antes usara para menosprezá-la. A mudança de clima na audiência era perceptível até para os leigos presentes. O que parecia um teatro dominado por Isaac virou um campo minado para ele, onde cada passo poderia significar mais uma derrota. Ele percebeu que a imagem que construiu ao longo dos anos começava a desmoronar diante dos olhares atentos de todos. O julgamento público se tornava também uma exposição de sua verdadeira face, muito diferente da que queria mostrar. Isaac tentou reagir, mas seus esforços soavam vazios e pouco convincentes. Aquele momento de poder perdido o deixou vulnerável, e ele não tinha mais como esconder a fragilidade que agora o dominava. A plateia, antes inclinada a seu favor, começava a se afastar, enquanto Mirella ganhava respeito e admiração pela força demonstrada. O orgulho que ele tanto prezava estava se tornando seu maior inimigo. Enquanto Isaac enfrentava sua derrota interna, Mirella se mantinha firme, deixando claro que não seria mais reduzida à sombra de ninguém. O tribunal já não via um homem poderoso e uma mulher humilhada, mas duas forças opostas, onde a quebra do orgulho masculino marcava a virada definitiva. O equilíbrio daquela audiência mudava para sempre, mostrando que nenhum orgulho é maior que a verdade e a justiça. A reviravolta na audiência trouxe consequências imediatas para o processo de divórcio, surpreendendo todos os envolvidos. O juiz, atento às provas apresentadas, passou a questionar os detalhes do relacionamento, buscando esclarecer as verdadeiras razões da separação. A atmosfera mudou de um julgamento unilateral para uma análise cuidadosa e equilibrada, refletindo a complexidade do caso e o respeito que Mirella finalmente conquistava. As consequências jurídicas começaram a ser desenhadas ali mesmo. As reações dos advogados foram distintas. O defensor de Isaac tentava minimizar os fatos, enquanto Dr. César se mantinha firme, evidenciando que a justiça precisava reconhecer o sofrimento de sua cliente. As decisões sobre a partilha de bens e guarda de possíveis filhos foram postas em espera, à espera de um posicionamento mais claro do tribunal. A sensação era de que aquela audiência se tornava um divisor de águas, e que nenhuma das partes sairia dela da mesma forma que entrou. Além disso, a reputação de Isaac sofreu um duro golpe diante de seus conhecidos e familiares. Comentários e olhares desconfiados começaram a surgir, e sua imagem pública foi manchada pelo relato detalhado das humilhações impostas a Mirella. Ele sentiu o peso das consequências não apenas no tribunal, mas em sua vida pessoal e social, onde a opinião dos outros se tornava um peso difícil de carregar. A audiência deixava marcas profundas em todos os aspectos. Mirella, por sua vez, viu sua imagem crescer diante das adversidades. O respeito que ganhou naquele tribunal serviu para reafirmar sua força e dignidade. Ela sabia que, embora as batalhas ainda não tivessem acabado, havia conquistado algo muito maior do que a separação, o reconhecimento de sua verdadeira identidade. As consequências daquele dia iriam ecoar por toda a sua vida, transformando-a para sempre. Apesar da tensão e dos olhares curiosos, Mirella não precisou de gritos ou provocações para mostrar sua força. Seu triunfo foi silencioso, sustentado pela firmeza em cada palavra e gesto durante a audiência. Ela não precisou humilhar Isaac para vencer, sua dignidade falou mais alto. O respeito conquistado naquele tribunal mostrou que a verdadeira força está na serenidade e na coragem de enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, mesmo quando todos esperam o contrário.
Dearde. César reforçou essa postura, orientando Mirella a manter a calma e a não ceder às provocações. A estratégia era clara: provar que ela não precisava de discursos inflamados para provar seu valor. O silêncio carregado de significado se tornou a melhor resposta para as ofensas que recebeu durante anos. Naquele momento, cada olhar dirigido a ela refletia admiração e reconhecimento, consolidando sua vitória sem que precisasse levantar a voz. Isaac, impotente diante daquela postura, viu seu discurso agressivo e arrogante ser derrotado pela simplicidade da verdade. Ele perdeu o controle do julgamento e, com isso, sua capacidade de manipular a narrativa. Mirella, em contrapartida, ganhou o poder de reescrever sua história diante de todos. O silêncio que dominava o tribunal era a confirmação de que sua força superava qualquer tentativa de humilhação. A vitória silenciosa de Mirella marcou o ponto de virada daquela audiência. Ela provou que nem sempre é preciso gritar para ser ouvida, e que a coragem de manter-se íntegra diante das adversidades pode derrubar até as maiores barreiras. O tribunal, testemunha daquela cena, reconheceu que a verdadeira força está na dignidade e que aquele dia não seria esquecido tão cedo.